Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa aula de O Valor dos Valores, que são 4 versos do capítulo 13 da gloriosa Bhagavad Gita. E é dito por aqueles que vieram antes que pelo menos uma vez na vida uma pessoa, você, deveria estudar a Bhagavad Gita. A gente não vai estudar toda a Bhagavad Gita nesse momento, contudo, muito em breve a gente vai estar estudando alguns capítulos e em algum momento a gente vai fazer todo o estudo da Bhagavad Gita aqui no Instituto Darshana. Darshana é uma visão, ou seja, o compromisso de transmitir a visão dos Vedas, possibilitando a vivência desse conhecimento. Então, o Instituto Darshana tem essa missão, esse compromisso de transmitir essa visão e possibilitar viver essa visão através de yoga, meditação, junto com o contato com Vedanta. Tá bom? Vedanta é o Upanishad e o Upanishad é aquilo que conduz a pessoa com clareza ao que está mais próximo. E o que é mais próximo de você? É você mesmo, ou seja, o entendimento claro da sua natureza, do eu, que a gente fala tanto essa palavra ao longo do dia. Tá? Então, dito isso, vamos cantar os mantras iniciais, se você está chegando agora. O primeiro mantra é sempre um pedido para remover os obstáculos. Tem muito simbolismo no mantra, mas busca uma conexão com Ganesha, o senhor dos obstáculos. E se Ganesha coloca os obstáculos, Ganesha é o mesmo que retira os obstáculos. Posterior a isso, a gente reconhece os professores, porque nenhum professor, de fato, inventou essa Bhagavad Gita aqui, está inventando isso. A gente está transmitindo um conhecimento, de um conhecimento que já existe, já é vivo, porque foi passado de professor a aluno, geração em geração, e está aqui presente para nós. Então a gente começa invocando uma certa humildade, sabe? Porque as pessoas gostam, no momento atual, de se colocarem sempre num degrau especial. Eu fiz tudo sozinho. Eu traduzi tudo sozinho. Eu transmiti tudo sozinho. Só que assim, ninguém faz nada sozinho. Todos nós temos a colaboração direta ou indireta de pessoas e de circunstâncias que não estão no nosso controle. Então a gente reconhece que esse conhecimento ele é muito mais antigo do que essa pessoa aqui e do que outras pessoas da atualidade. Por isso que a gente canta esses mantrinhas reconhecendo aqueles que vieram antes. E como de costume, a gente canta alguns versos do texto atual. Alguns textos têm um mantra específico. Que nem a Gita tem a Gita Dhyanam, que é uma meditação, é uma certa contemplação em cima do contexto geral da Gita, de algumas coisas importantes. Outros textos a gente canta o primeiro verso ou um conjunto de versos. Aí depende de cada professor, assim, não é muito fixo, mas tradicionalmente é assim, ou tem um verso específico, ou se não tiver, a gente canta o primeiro verso ou um conjunto de versos que estão sendo estudados. Na tradição, o que se faz é o seguinte: quando a pessoa vai estudar o texto, tá? Antes um pouquinho, a gente aprende a cantar o texto. Aí a gente teria que ter um pouquinho de aula de sânscrito para fazer sentido, tá? Porque dá para aprender só de ouvido? Dá para aprender de ouvido. Contudo, o ideal é saber um pouquinho de sânscrito e você
faria ali, né, as aulas, não precisa ser um cantor, né, mas você precisa ter uma pequena base do sânscrito. Aí teria essas aulas um pouquinho antes, talvez 15 minutos, meia hora antes, e que a pessoa ela vai cantando, vai estudando as palavras, isso vai criando vocabulário, vai ajudando até na assimilação, e ao longo das aulas a gente vai buscando o entendimento do que está sendo dito. Porque uma coisa é traduzir, uma coisa é cantar, memorizar, e outra coisa é entender. Olha como é complexo o processo. E você não faz tudo exatamente junto, né? Você vai, para algumas pessoas, né, vão aprender primeiro a cantar, né, vão desenvolver o vocabulário e depois nas aulas vão entender, e para aqueles que estudam há muito tempo, vão acabar ensinando as outras pessoas, já que o mundo precisa que pessoas que encontram essa verdade em si mesmas, que possam transmitir, porque o mundo não está nada tranquilo, pelo menos as sociedades, elas estão muito tensas, muito nervosas. Então, uma pessoa que alcançou a sua tranquilidade, por mais que ela não transmita verbalmente, aonde essa pessoa transita, ela faz o bem. Só em não prejudicar os outros, ela faz o bem. Olha que interessante. Só em não prejudicar os outros, ela faz o bem. Então é magnífico, né? A gente pode dizer, sem exageros, esse estudo, essa jornada que a gente faz, e a mente ela não volta mais. Para algumas pessoas que se interessam em meditação, em japa, depois que você faz a disciplina do japa, a mente não volta mais. Depois que você enxerga o que está sendo mostrado aqui, e você vê com clareza, a mente não volta mais. Anota essas palavras que você vai enxergar isso em algum dia. Vamos então cantar os mantras iniciais. Om Shuklam Bharadaram Vishnum Shashivarnam Chaturbhujam Prasannavadanam Dhyayet Sarva Vighino Pashantaye. Om Namah Shivaya Gurave Satyad Anandamurtaye Nishprapanchaya Shantaya Shri Shivanandaya Te Namaha Shri Vishwanathaya Te Namaha. Om. Om Parthaya Pratibodhitam Bhagavata Narayanena Swayam Vyasena Gratitam Purana Munina Madhye Mahabharatam Advaitamrita Varshinyam Bhagavatim Ashtadashadhyayinim Ambatva Manusandadami Bhagavad Gita Bhavadveshinim. Namostute Vyasa Vishala Buddhe Pullara Vindayata Patra Netram Yena Tvaya Bharata Tela Purnaham Prajwalito Jnanamayaf Pradipaham Prapanna Parijataya Totra Vetrekapanaye Jnana Mudraya Krishnaya Gita Amrita Duhe Namaha Sarvopanishado Gavaha
Dugdha Gopalanandana Partho Vatsa Sudhir Bhokta Dugdham Gita Amritam Mahat Vasudeva Sutan Devam Kamsa Chanuramardanam Devaki Paramanandam Krishnam Vande Jagat Gurum Bhishma Drona Tata Jayadratha Jala Gandhara Nilotpala Shalyagrahavati Kripena Vahani Karnena Velakulam Ashwattama Vikarna Ghora Makara Duryodhana Vartini Sotirna Kalupanda Verananadi Kaivartakah Keshavaha Parasharya Vachasaroja Mamalang Gitartha Gandhot Katam Nanakyanaka Kesaram Harikatha Sambodhana Bodhitam Loke Sajjana Shatpadera Haraha Pepiyamanam Mudaham Bhuyat Bharata Pankajam Kalimala Pradvamsina Shreyase Mukam Karoti Vachalam Pangum Langhayate Girim Yat Kripatamaham Vande Paramananda Madhavam Yam Brahma Varunendra Rudra Marutaha Stunvanti Divyaistaveihi Vedei Sangapadakramopanishadehi Gayantiyam Samagaha Dhyana Vastita Tatgatena Manasa Pashyantiyam Yoginaha Yasyantanna Vidussura Suraganaha Devaya Tasmai Namaha O Namastê. Muito bonito, né? Essa melodia do Gita Dhyanam, essa meditação. Daria para traduzir na canção do Senhor, nas palavras que pertencem a Bhagavan, que pertencem a Ishvara. Ishvara é aquele que tem capacidade de governar, que é iminente, transcendente, causa material, inteligente, doador dos resultados das ações, criador, mantenedor e destruidor de tudo. É aquele que traz as alegrias, mas é também aquele que faz chorar, porque não é diferente. Então, se você entende tudo isso como Ishvara, e quiser chamar Ishvara de Deus, fique à vontade. Agora, se na tua concepção, Deus é um Senhor que está no céu, beneficiando os bons, punindo os maus, que criou o universo do nada, não coloque essa mesma palavra para o entendimento de Ishvara. Então, a Bhagavad Gita é as palavras que pertencem a Bhagavan. Apesar de ser Shri Krishna, o professor que está ensinando Arjuna, Shri Krishna ele não é uma pessoa. Ele está na forma de uma pessoa, mas ele é muito mais do que uma pessoa. Ele é um avatar, né, de Vishnu, e Vishnu é uma manifestação de Ishvara, que é esse que tem a capacidade de governar. Então a Bhagavad Gita, ela começa com esse reconhecimento. Só que para a gente estudar a Bhagavad Gita, a gente precisa dos professores que vieram antes. Porque se o professor atual não estudou com outro professor, não tem acesso aos comentários, ao meio de ensino, você não tem como assimilar.
Quem já comprou uma Bhagavad Gita, um Yoga Sutras, um Vivekachudamani, um livrinho bonitinho, bem editado, com imagens em alguns casos, você não consegue compreender mais de 10% do que está ali. Porque esse estudo não foi feito para uma pessoa autodidata. Ele não foi feito. Não é assim que você vai aprender. Mesmo que você tenha sânscrito, que você saiba traduzir, esse estudo ele não foi feito para uma pessoa autodidata. Só que para o professor atual estar ensinando, o professor precisou aprender com outras pessoas. E outras pessoas que sabem. E isso é muito importante. Tem pessoas que elas têm o quê? A visão. Só que se o professor tem a visão e ele não tem um método de ensino, como é que você vai aprender? Imagina uma pessoa que tem a visão e fica em silêncio o tempo todo. Como é que você vai aprender assim? Então é necessário que não só se tenha a visão, mas se tenha o método de ensino. Então, no início é um reconhecimento. Eu saúdo, eu reconheço aqueles que vieram antes, desde Ishvara, né? Que esse é um conhecimento que não pertence aos seres humanos. Diferentemente do modelo atual, né? Dessa coisa de querer ser especial. Eu escrevi o livro. A Bhagavad Gita, ela não tem um dono, ela pertence a Ishvara. Ishvara é o primeiro professor que ensinou os antigos sábios, que foram ensinando e que hoje estamos aqui fazendo esse processo. Mas também a gente precisa de certas qualificações, porque a gente não tem controle de muitos fatores, assim como a vida se abriu nesse momento para que você possa estudar, para que o professor possa ensinar, as coisas podem mudar. Então, a gente pede o quê? Que os obstáculos sejam removidos, reconhece, esse é um conhecimento superior. E por que ele é um conhecimento superior? Porque ele resolve o problema humano. Por isso que ele é superior. E não é uma figura de linguagem. Esse é um conhecimento especial, não é figura de linguagem. Todas as pessoas querem se liberar do seu sofrimento. Só que a maioria não tem isso claro na sua mente. Se você pegar os seus amigos, as pessoas que você já conviveu e perguntar o que tu quer, qual que é o teu objetivo? A pessoa vai falar assim, eu quero trocar de carro, esse carro não tá legal, eu quero colocar os meus filhos numa escola que tem uma educação integral, eu quero viajar mais, eu quero ganhar mais dinheiro. Mas por que tudo isso? Porque no final você quer se sentir bem. E através desses inúmeros desejos, a mente conclui que quando meus filhos estiverem na escola A, B e C, eu vou me sentir bem. E você provavelmente vai se sentir muito orgulhoso disso. Muito orgulhoso de colocar os teus filhos numa boa escola, de poder desempenhar um bom trabalho social. Mas se fosse só a escola, conta para as pessoas qual é essa escola que dá felicidade para os pais. Porque se você pegar as escolas mais caras do Brasil, tem um monte de pai e mãe infeliz. Infeliz, mesmo com os filhos naquela escola, mesmo trabalhando em um determinado emprego, mesmo morando em um lugar muito privilegiado, tu pode ter certeza, tu pode pegar qualquer lugar do mundo, o mais privilegiado possível. Você vai encontrar pessoas infelizes ali. Então, a solução, ela não vem na aquisição de objetos, de experiências e etc, etc. Apesar que isso vai nos dar uma bagagem de vida. Porque se você não tiver uma bagagem de vida, tudo que está sendo dito aqui, você nunca viveu, como é que você vai entender isso? É como diz o Jim Carrey. Eu gostaria que todas as pessoas tivessem fama, poder e muito dinheiro, para elas verem que isso fundamentalmente não preenche uma pessoa. Ajuda e muito.
Meu professor dizia, é muito melhor você traçar um caminho espiritual tendo recursos do que não tendo recursos. Porque você tem tranquilidade para estudar, você pode organizar a sua agenda, você pode transferir certas tarefas para outras pessoas, organizando o teu dia. Então, é óbvio que te dá uma tranquilidade maior você ter recursos para viver uma vida espiritual. Só que ter recursos não garante que você esteja feliz, porque tem muita gente infeliz que tem muitos recursos. E para falar a verdade, boa parte das pessoas tem muito mais do que precisa para estar bem. Isso é uma constatação. Se a gente pegar a sociedade de forma mais antiga, eu lembro do meu falecido avô contando como que eles faziam para ir no banheiro, como que era o banheiro daquela época, como que eles armazenavam a comida. As famílias tinham muitos filhos, então era muito natural eles terem muitos conflitos. Não tinha psicólogo para conduzir as suas emoções. Poucas famílias aqui no Brasil tinham um berço espiritual e ainda nesse período um berço espiritual, que é diferente de ir à missa no domingo. Nada contra quem vai à missa no domingo, é bom, mas a religião necessariamente não quer dizer que a pessoa tenha uma espiritualidade. Esse desenvolvimento dessa conexão com o todo, dessa conexão com o Ishvara, dessa busca por uma purificação, por um reconhecimento de uma pessoa livre. As duas coisas, por mais que são faladas como sinônimos, religião e espiritualidade, no seu âmago, necessariamente elas não são a mesma coisa. Porque uma pessoa ela pode ter o seu caminho espiritual muito desenvolvido e não ter e não estar ligada a um grupo religioso. Ela tem a sua religiosidade, mas ela não está numa religião. Olha como é sutil. Ela tem a sua religiosidade, a sua conexão com o Ishvara, mas ela não está dentro de uma religião. Ela não tem assim diretrizes a seguir. Aqui dentro de Vedanta e Yoga, a gente também não tem. Mas são mencionados, e aqui o objeto de estudo são valores. Porque se você quer ser uma pessoa livre, tá livre da sensação que tem algo de errado com você, para você estar bem aqui nesse momento, aqui nessa vida, você precisa de ter um comportamento coerente com o que você quer. Uma coerência. E essa coerência vem através de valores. Portanto, a maioria das pessoas, ela não tem clareza do que elas querem. E elas vão ficar presas à artha, à busca por estrutura de vida, segurança, até uma sobrevivência, a gente pode dizer assim. Kama, prazer, experiências de prazer, muito conforto, e Dharma, que já é um pouquinho, né? Dharma aqui não no sentido de uma ordem de Ishvara, como a gente está estudando, mas Dharma de valores que vão beneficiar a manutenção dessa segurança e desse conforto, porque há um questionamento de como essa segurança, de como esse conforto vem. Então a pessoa coloca valores para a obtenção desse artha e kama. Todos eles são essenciais, tanto é que dentro dos próprios Vedas existem muitas ações que falam exatamente desses três pontos. Contudo, existe uma busca que é superior a essas, que é a busca por moksha. E aí, essa busca só vai acontecer se o aluno for qualificado. Porque a pessoa precisa questionar por ela mesma, ter um senso de questionamento. E esse questionamento normalmente vem em momentos difíceis da vida.
Porque é muito mais fácil da gente fazer o que os outros estão fazendo. É muito mais fácil da gente abrir mão das nossas convicções para abraçar as convicções da grande maioria. É muito mais fácil, porque a maioria valida o comportamento. E no momento que você escolhe um caminho diferente, por consequência, você vai ter resultados diferentes. Vou dar um exemplo para você. A nossa cultura aqui do Brasil não tem uma cultura de eu vou me preparar para o meu dia. Eu vou fazer uma preparação. Então, no momento que você já faz isso, às vezes se você conta para uma outra pessoa, já vira uma chacota. Porque as outras pessoas não se preparam. Elas acordam de supetão, fazem as coisas tudo correndo e vão repetir o comportamento social. Vão fazer as mesmas coisas que as outras pessoas fazem. Portanto, tem uma regrinha que é assim. Aquilo que te faz bem é um segredo. É um segredo, a gente não precisa contar se a gente medita ou não medita, se a gente se exercita ou não se exercita, para as outras pessoas. Deixa as outras pessoas viverem como elas querem viver. Esse que é o ponto, porque de fato ninguém muda ninguém, você influencia os outros a mudar. Aqui, como pessoa falando, né, saindo um pouco da figura de professor, eu tenho uma ideia, que é o seguinte: quanto mais o meu corpo envelhece, maior é a propaganda do yoga, então eu não preciso falar nada. Eu só preciso continuar praticando. Porque com 40, 41 anos, que em 2026 é a minha idade, a idade do meu corpo, né, nessa vida, isso já é uma propaganda. Não precisa se falar nada. Como é que a pessoa está com 50 anos? Vai ser a mesma coisa. Com 60, com 70 anos, vai ser a mesma coisa. Então, não é um convencer o outro, mas sim ser exemplo para as outras pessoas. Isso é o que define um professor. E talvez você não seja um professor, uma professora formal, que se coloca na posição, que fala, que transmite alguma coisa. Mas o seu comportamento ensina muito às outras pessoas, transmite muito os teus valores, a tua visão de vida, e as pessoas, na sua grande maioria, estão perdidas. Basta você ter um pouquinho de intimidade, porque de fora é todo mundo perfeito. Basta você ter um pouquinho de intimidade com as pessoas e você vai ver que a grande maioria está perdida. Então, mesmo sem falar, muitos de vocês, talvez você, é um farol para outras pessoas. E isso vai se manifestar, talvez não agora, nas outras pessoas, talvez num futuro próximo. E para alguns não vai se manifestar, porque no fim, cada pessoa está vivendo o que ela quer viver. A pessoa bota desculpa, porque eu tenho que isso, eu tenho... Não, ninguém tem que nada. Se você em um determinado momento decidir, olha, eu vou mudar minha vida, eu vou seguir outro caminho, você segue outro caminho. Mas a gente tem por hábito colocar a culpa numa circunstância de vida, colocar a culpa em algo que aconteceu, colocar a culpa em algo que está acontecendo, muitas vezes para não fazer aquilo que se sabe que se deve fazer, porque é difícil. Então é mais fácil colocar a culpa em um fator externo. Eu não vou fazer as coisas porque eu sou uma pessoa meio solitária, porque isso, porque aquele outro. São desculpas verdadeiras que têm uma certa realidade, mas essa realidade não impede de uma pessoa fazer aquilo que ela precisa fazer. Portanto, o que os Vedas dizem é que talvez serão várias vidas para você chegar nesse ponto e questionar. Sabe, eu já enxergo esses jogos de poder, eu já enxergo que esse mundo, ele é transitório, que as pessoas se matam por migalhas. Eu estou enxergando isso, sabe? E quer saber, eu não estou mais afim de fazer parte. Eu estou afim de continuar a minha história, de viver aqui nesse mundo, de cumprir com o meu dever. Mas esses jogos
Não estou mais aqui para tentar ser superior às outras pessoas, tentar ficar me envaidecendo para receber o aplauso dos outros. Olha como você é bom. O papel não é esse. Se vier um elogio, eu recebo de bom coração. E se vier uma crítica, também recebo de bom coração e vou analisar. Porque como seres humanos, mesmo uma pessoa que tenha muito conhecimento, muita vivência, todos nós, a gente vai passando por um processo de amadurecimento. E se tem uma coisa que é possível para todos nós, é crescer e amadurecer. Crescer e amadurecer é possível para todos nós ao longo de toda a nossa vida. E aqui, nesse quadrinho, deixa eu ver aqui, ó, Niyama, né? O caminho do yoga a gente colocou ali para as aulas presenciais. Niyama é um compromisso com um autoaprimoramento. E isso está na mente, no comportamento, na fala, nas ações de um yogi. E um yogi é aquele que tem yoga. E yoga a gente usa aqui como um sentido de um caminho espiritual. Então essa pessoa que tem esse yoga, que busca esse yoga, essa pessoa busca o quê? Um autoaprimoramento. E isso pode ser feito ao longo de toda a vida. E para essa pessoa que quer isso, moksha, palavrinha muito famosa, a Gita ela é um guia para o nosso crescimento espiritual. A Gita é o néctar, é o mel para as abelhas. E todos nós somos como abelhas que vamos lá e pegamos um pouquinho desse mel a cada aula. E realmente ela é muito especial. A Bhagavad Gita ela é dividida em 3 grandes tópicos. Ela tem muitos subtópicos, né? Tem muitos assuntos dentro da Bhagavad Gita, mas ela tem uma divisão clássica que está conectada com as grandes frases de ensinamento de Vedanta. A gente pode estudar Vedanta por 10 anos, 20 anos, 30 anos, por muito tempo. Só que o ensinamento de Vedanta, ele é muito direto. E tem uma frase, talvez conhecida por você, talvez não, que é Tatvamasi ou Tattvam Asi, sem o Sandhi, né? Aí por isso que a pessoa joga no dicionário, vou botar lá, Tatvamasi, não tem resultado, porque são 3 palavras. Tattvam Asi. Tat, aquilo, Tvam, eu, Asi, ou seja, aquilo é você. Aquilo é o quê? Ishvara, o todo. Você tem a mesma base, ou seja, a natureza do todo e do indivíduo é uma única. A realidade é uma única, não duas. Por isso, Advaita Vedanta. A realidade é uma, sem uma segunda. E essa é uma frase que define o entendimento direto de Vedanta. Se você entendeu isso, você tem essa frase de ensinamento. Só que aqui tem alguns pontos. Você precisa entender 3 coisas aí. O que é aquilo? O que é o todo? E não é crença, é entendimento. Você precisa conhecer. Qual que é a realidade do todo? Aí a gente vai chegar em quê? Em Ishvara. Por isso que é a devoção. A realidade do todo é o conhecimento de Ishvara. E o conhecimento de Ishvara é a devoção. E não a crença em Ishvara. Então, olha a diferença. O yogi, ele pode começar a sua jornada e eu acredito em Ishvara. Mas o yogi de verdade é aquele que quer conhecer Ishvara, que é uma realidade a ser conhecida. E o sábio é aquele que conhece. Não é aquele que acredita. Começa assim. Eu quero acreditar que eu estou dentro de uma grande ordem, que apesar de enxergar tanta injustiça, existe uma justiça superior a isso. Assim começa. Eu quero acreditar. Só que o que o ensinamento vai fazer? Ele te apresenta essa realidade. Com base na lógica, porque tudo tem que ter uma lógica, não pode ser as coisas sem pé nem cabeça. Como é que o universo veio do nada, se do nada nada acontece?
Como é que pode explicar o universo dessa maneira? O universo veio do nada, foi criado do nada. Antes o que existia era o nada. Nada não existe. Como que pode? Não tem lógica uma explicação como essa. Esse não é bem o nosso objeto de estudo, mas é uma coisa que volta e meia vem. Então, aquilo, o todo, é Ishvara. E isso, a Bhagavad Gita e os textos, eles vão explicar para você. Então, Tatvamasi tem 3 coisas, só 3 coisas que você precisa entender. Só 3. O que é Ishvara? Aquilo, o todo, o universo. Tuam, o que é o eu? O que é o eu? Aí a gente vai ter algumas palavrinhas, que é a forma de entender a si próprio, em termos de natureza, é aquilo que é constante. Ou seja, aquilo que muda não pode ser definido como eu, porque não está mais presente, você fica presente. Por exemplo, como é que você vai dizer que o eu é o corpo? Porque o corpo de criança não existe mais, mas você existe. Ou seja, existe algo que é superior, por assim dizer, ao corpo. Porque se o corpo de criancinha não existe mais e você existe, você continua presente. Existe algo constante que independe da mudança, da morte do próprio corpo, que está aí você. Então, ele nos dá um indicativo. E nesse Tuam, nesse entendimento de eu, esse conjunto de capítulos, né? A Gita tem 18 capítulos, são 6, 6 e 6, essa divisão. Karma Yoga é o que está sendo dito. E Karma Yoga não é trabalhar de graça, como muitas vezes é traduzido. Karma Yoga é abrir mão dos frutos da ação. Então a pessoa, vou servir de graça. Não é assim. Entende? É entender que você não é o provedor dos resultados das ações. Você não é. Você pode escolher fazer, não fazer ou fazer diferente uma ação. Isso você pode escolher. Agora, o resultado da ação absoluto, você não tem controle. Senão todas as pessoas pegariam uma fórmula pronta, como é vendido hoje em dia, essa é a fórmula pronta. E as pessoas fariam, elas teriam o que elas quisessem. E a gente vê que as coisas não funcionam exatamente nesse modelo. Você tem uma grande probabilidade de fazer uma determinada ação e de você ter um resultado que já foi experimentado antes. Mas o resultado final não é você. Então é como se a gente estivesse em um oceano, num barquinho, com os remos. O nosso livre-arbítrio ali é dar uma remada, é apontar o barquinho para um lado, apontar o barquinho para o outro lado. Agora o vento, a maré, as chuvas, os dias bem abertos, tranquilos, esses fatores que influenciam o resultado da nossa ação, eles não estão na nossa mão. Na nossa mão é a nossa preparação. Você pode se preparar muito bem. Isso está na tua mão. Agora, no momento que você faz a ação, você joga para o universo, e é a ordem do universo, Ishvara, que é o doador dos resultados das ações e que vai te dar punyam papam, mérito ou demérito, vai facilitar ou vai dificultar a tua vida de acordo com aquilo que você fez. Segundo os Vedas, não só nessa vida, mas em uma vida passada. Por que segundo os Vedas? Porque a gente não lembra. A gente não lembra. Então não tem como dizer, olha, é certo. Então a gente usa o termo é dito. E como os Vedas têm uma grande autoridade não com base na crença, com base no conhecimento que transmite. Poxa vida, esse conhecimento ele é real. Ele é muito significativo, ele tem muito valor para aquela pessoa que tem olhos para enxergar. Né? Como diz os nossos versinhos na Gita Dhyana. Esse conhecimento faz o cego ver. Porque essas coisas elas estão evidentes.
elas estão completamente evidentes, mas as pessoas estão cegas para isso. E no momento que elas têm contato com isso, aquela pessoa que é cega, que não enxerga essa realidade, ela passa a enxergar. A pessoa que não consegue se relacionar com isso, nem sabe o que é, ela conhece Ishvara, e ela tem uma relação que nunca vai te decepcionar. Nunca vai te decepcionar. Porque Ishvara, ele é constante. Tudo tem um início, um meio e fim nessa vida. E isso é uma análise muito complicada. Algumas pessoas sofrem por não ter uma boa relação. Mas tu já parou para pensar que se tu não tem uma boa relação, se despedir é muito fácil? Agora, pensa o outro lado, uma pessoa tem uma relação de 30, 40, 50, 60 anos, muito amorosa, muito agradável, muito tudo. O dia que essa relação acaba, e ela vai acabar, é muito sofrido. Então nessa vida não tem nenhum ganho que não tenha uma perda. E não tem nenhuma perda que não tenha um ganho. E isso é para você acomodar no seu coração. Não é para ficar com medo de viver uma relação. Mas é saber que isso vai acontecer hora ou outra. E para a pessoa que está ali em tanto sofrimento porque não tem uma relação, porque não tem isso, o dizer adeus vai ser muito menos sofrido, porque não tem essas conexões. Então o desapego, ele é necessário. E lembrando que isso aqui não é para você desvalorizar as tuas relações, desvalorizar o teu trabalho. Mas cada aula que você faz é menos uma aula que vai fazer. Cada meditação que você faz é menos uma meditação. Cada contato com a sua mãe, com o seu pai, com as pessoas, é menos um contato que você vai ter. Então a visão, ela se inverte completamente. E uma pessoa sábia é uma pessoa que enxerga tudo isso. Porque isso é a realidade da vida. Portanto, esse tuam é o entendimento que a gente usa o termo, tudo muda, mas tem algo constante nessa mudança. E esse constante é aquilo que é chamado de eu, de natureza, de verdade. É porque não pode mudar. E aí vem a terceira coisinha, só que você precisa entender, que a Bhagavad Gita, os outros textos, o Yoga Sutra que a gente estudou há pouco tempo, traz para nós. A si, que é o conhecimento, né? Tem karma, bhakti, jnana, e o conhecimento, que é a realidade do indivíduo e do todo, ela é a mesma, ou seja, aquilo que você é o constante nesse universo. Então começa em Tattvamasi e termina em Brahmasmi. Esse eu é Brahman, esse sou eu, essa consciência que é constante, que é imutável, sempre presente, que é o reservatório da paz, da plenitude. Isso é o que é o eu, é o que é a minha natureza. É só isso para entender. É só isso. E se você entende isso, você pode pegar um único texto, estudar por algumas semanas, você adquire a visão e acabou. Acabou. Você entendeu o que é para ser entendido. Só que para a maioria das pessoas, inclusive pessoas inteligentes, como na nossa história da Bhagavad Gita, Arjuna é um aluno qualificadíssimo. Não é qualquer pessoa. No capítulo 2, ali, que a gente falou de karma, Shri Krishna transmite todo o conhecimento para ele. Dá explicações assim muito boas, tanto é que o que se diz, né, que o capítulo 2 é o capítulo mais importante da Bhagavad Gita, porque ele conta, ele não fica enrolando. Eu vou esperar você pagar mais algumas mensalidades para te contar o segredo. Aí depois que você ficou sabendo o segredo, agora para você viver o segredo, você vai para o grupo VIP. Naquele grupo VIP, a gente tem que ter alguns encontros secretos, assim, para que você consiga... Não! Já começa o texto, Shri Krishna deixa Arjuna falar da sua tristeza, das suas dificuldades, ou seja, Shri Krishna acolhe o aluno. E isso é assim nos estúdios, pelo menos com as pessoas que têm essa vivência, é assim que acontece no processo espiritual.
Primeiro passo é o acolhimento. Porque a pessoa não vai buscar um caminho espiritual se ela não tiver uma dificuldade, ela vai fazer o que todas as pessoas fazem. Todas não. É uma figura de linguagem. A grande maioria, talvez, vai fazer. Então a pessoa ela tem dificuldade é real, só que a base da dificuldade não é real. O sofrimento em cima de uma pessoa que se considera defeituosa, inferior e limitada não é real. As emoções que essa pessoa vive são reais. Então, Shri Krishna está nos ensinando como fazer o processo. E o processo é esse, o acolhimento. Por isso que tem aquela frase, o que te trouxe até aqui não é o que vai te levar daqui para frente. Não é o que vai te levar. Porque aqui, na Bhagavad Gita e na nossa vida, a solução não é uma solução emocional. Te dá 2, 3 tapinhas nas costas, olha minha filha, meu filho. É muito difícil mesmo crescer sem um pai, sem uma mãe. Trabalhar no que você trabalha é muito difícil. Deixa eu te dar um abraço e um beijo. Olha, isso é muito bom, é muito confortante. Mas quando a pessoa vai embora, você vai ter que lidar com essas dificuldades. E aí a solução não é uma solução emocional. E o que a gente vai ver aqui é uma solução espiritual no sentido de uma mudança de visão, de uma mudança na forma de enxergar a vida e na forma de enxergar a si próprio. Essa é a grande mudança. E isso não tem como explicar para uma pessoa que está de fora do processo como mudar a sua visão do mundo e a sua visão de si mesmo. Muda tanto a sua relação com tudo, com as tuas emoções, com a questão da liberação do sofrimento, porque isso é o que a gente está buscando. Se liberar desse sofrimento não quando você se aposentar. Não quando você se aposentar, mas ao escutar essa aula, ao ir para o seu trabalho, ao se relacionar com uma pessoa, ao ter um desejo negado, ao sentir raiva. Como que você sente raiva sem sofrer? Como que você sente tristeza sem sofrer? E isso Shri Krishna nos conta. E os outros textos vão nos contar. Então, Vedanta pode ser entendido nessa frase, ou nessas duas frases. Tattvamasi ou Brahmasmi. 2 frases de ensinamento que trazem toda a visão. O que é o todo, o que sou eu e qual é a realidade desses dois. Nada disso é baseado em crença. É um conhecimento que tem lógica, que bate com a tua experiência espiritual e vem de uma autoridade dos Vedas. Vem disso. Esse é um método de estudo. E dentro da Bhagavad Gita, a gente vai ver também que tem o quê? Os 4 grandes yogas, os 4 yogas que são muito famosos, né? Karma, Dhyana, Jnana e Bhakti. E aí parece que assim, talvez você já leu nos livros, né? Que conforme é a sua personalidade, você vai escolher um yoga para você. De verdade, conforme é a tua personalidade, é o tipo de yoga que você vai começar. Só que ao longo da jornada não existe Karma Yoga sem Bhakti Yoga. Não existe Jnana Yoga sem Dhyana Yoga, sem reflexão, sem contemplação. Não existe. E não existe Bhakti Yoga, Karma Yoga, Dhyana Yoga sem Jnana, sem conhecimento. Então todos esses caminhos, eles são um único caminho, que por não ter um entendimento do que cada um é, cada pessoa ela vai começar de alguma forma, mas ela vai se deparar com isso que está sendo dito aqui na gloriosa Bhagavad Gita. Dharayati iti dharmaha. Quando a gente pega a definição, aqui é a definição clássica, né, que tem seja no dicionário, mas
que tem nos recursos, vamos, literários da nossa tradição, porque a nossa tradição ela é imensa. Ela é imensa. Em uma vida você não vai estudar tudo, é muita coisa que tem dentro dessa tradição. E a gente escuta uma pessoa falando, Dharma é o dever, é o propósito de uma pessoa. Não deixa de ser verdade. Só que traduzir Dharma como propósito e dever não traz para nós o significado, a essência por detrás dessa palavra. Dharayati iti dharmaha é o quê? Dharma é aquilo que sustenta, que apoia e que mantém o indivíduo, a sociedade e o todo. Por isso que Dharma tem 3 níveis. Tem o nível universal, que a gente estudou, que é a ordem inteligente. E se é inteligente, a inteligência precisa vir de um ser consciente. E o nosso exemplo foi o seguinte: se a gente colocar uma lei qualquer, mesmo com uma placa, um cartaz e etc., e não tiver ali um ser consciente para fazer valer aquilo ali, nada vai acontecer. Mas professor, pode botar uma câmera, aí a câmera vai e multa. Pode multar, pode dizer, a pessoa simplesmente não vai pagar. Se não tiver um ser consciente em alguma ponta para fazer valer as leis não valem de nada. Pelo menos para aquela pessoa que não valoriza, porque ela pode escolher não seguir as leis. E nada vai acontecer. Mas a gente sabe que as leis são infalíveis. Talvez não como seres humanos gostariam que fosse. A pessoa comete uma infração e a pessoa é punida na hora. Não é assim que funciona. O karma, ele nem sempre vem instantaneamente. Ele pode demorar para vir. Mas pela nossa vivência, por tudo que a gente enxerga, uma hora ele chega para a pessoa. O karma é teleguiado. Então aquilo que é para você, não adianta tentar fugir, sabe? Desculpa dizer isso para você. Não adianta tentar fugir. Quando chegar o momento certo, a coisa vai acontecer. É assim que é o processo. Então, nós temos isso. O karma, quando tiver que vir, ele vai vir no momento certo. E aquilo que a gente não encontra uma solução, na nossa mente como um yogi, o nosso entendimento se não tem uma solução, é isso que é para mim viver nesse momento. Então, o que é para mim fazer? Isso é objetividade. Eu preciso invocar uma objetividade. O que é para mim fazer nesse momento? O que é mais importante para mim nesse momento? Então, essa ordem inteligente de Ishvara, que a gente já trouxe, é o Dharma universal. É aquilo que sustenta o universo, porque o universo ele é sustentado por essas leis, que são ordens no sentido podem ser estudadas, elas têm uma conexão, as coisas elas se repetem. Tudo que nasce morre. E tudo que morre nasce. Essa é a lei. A gente enxerga um pedaço. Tudo que nasce morre. Os Vedas apontam isso, descrevem, essa é a lei. Só que os Vedas complementam. Tudo que morre nasce. Esse é o ciclo da vida. O ciclo da vida, o corpo humano precisa de comida. A comida depende da água e depende do sol, porque sem sol também não vai ter, a maioria das plantas não vai ter. Então, é uma conexão. Aí a gente olha para o universo não mais do ponto de vista do indivíduo, e sim do ponto de vista do todo. E um bom exemplo nós somos folhas de uma árvore. E você pode imaginar o universo como uma grande árvore, cujo planeta Terra é um galho. É um galho, porque o universo é imenso. E o planeta Terra é um galho dessa árvore. E o que existe dentro do planeta são folhas. Mas as folhas fazem parte da árvore. Os galhos fazem parte da árvore. Então, essa coisa de apontar a natureza está ali e eu estou aqui, nada mais é do que o reflexo da ignorância. É uma mente ignorante que acha que
pode fazer uma ação e essa ação, por mais que ninguém está vendo nada, não tem consequência. É uma pessoa ingênua, completamente ingênua. E aí a gente vem para o segundo nível, o nível social. Ou seja, a gente faz as ações e as nossas ações, elas reverberam, elas se conectam com outras pessoas, mas como a gente não tem uma mente com conhecimento de todo o universo, a gente não enxerga todas essas relações. A gente consegue enxergar uma relação simples. A água fervendo, a gente coloca o dedo dentro da água e queima. Causa e efeito. A gente começa a dormir muito pouco e começa a ver que a mente fica perturbada. Qualquer pessoa, mesmo um sábio, se dormir muito menos do que necessita, vai começar a ter problema com a própria mente. Problema de memória, problema de raciocínio. Por quê? Porque existe uma ordem que determina, que não fui eu nem você que determinou, que as pessoas necessitam de um repouso para sanidade mental. Precisam de um repouso. Isso não foi a gente que criou. A gente faz parte dessa grande ordem. Então, quando Patanjali usa Ishvara Pranidhana em uma entrega para essa ordem, o que quer dizer o quê? Não é que você tem que lutar contra essa ordem. Você tem que aprender a fazer a leitura do que a vida nesse momento está apresentando para você. Por isso que um yogi é uma pessoa contemplativa, reflexiva também. Para você, em vez de lutar, bater de frente com isso, que você possa acomodar. E dentro da tua mente, que você possa invocar uma objetividade. O que deve ser feito por mim? Nesse momento, qual que é o meu papel? O que é mais importante? E isso, a resposta dessa pergunta é Dharma, porque vai te manter em harmonia com essa ordem que sustenta e apoia o universo. Porque é uma ordem inteligente. Então o que está acontecendo não é fruto da burrice, é fruto de uma inteligência que nem eu e nem você enxergamos completamente. Porque a nossa mente tem um limite de entendimento. Ishvara não tem um limite de entendimento, ele é a própria inteligência. Ele está na forma da inteligência. Ele está na forma da memória cósmica. Nunca esquece nada. Está na forma da memória cósmica. Dando, não porque ele gosta, porque ele não é uma pessoa que gosta e desgosta das outras pessoas. Ele é a própria balança kármica de causa e efeito. Então os efeitos são esses. O jogo, ele está montado. Agora, se você entende e compreende o jogo, aí vai depender da tua preparação, do teu conhecimento. E para você entender tudo isso, começa com um simples ato de lá no início. A gente senta, faz um pedido sincero, porque não é fácil, que os obstáculos sejam removidos. Reconhece esses professores. Faz uma meditação nas palavras de Bhagavan, Ishvara. Porque a Bhagavad Gita, esse conhecimento não pertence a uma pessoa. Esquece isso aí. Quem é o autor? Ishvara. Esquece. Tá, mas no livro botaram o nome tal. Não é dessa pessoa. Essa pessoa fez uma grande obra. Traduziu, transmitiu, fez comentários, mas o conhecimento não é da pessoa. Bhagavan. Do Senhor. Ishvara. Que não é uma pessoa. Que é a própria ordem desse universo, a ordem cósmica, o ser consciente, que é Dharma, que sustenta, apoia e mantém tudo. É uma visão única.
E por isso, como a gente começou, esse conhecimento não é exagero em dizer que esse conhecimento é superior, que esse conhecimento é extraordinário, é especial, porque ele libera uma pessoa do seu sofrimento em vida. Não é na outra vida, é nessa vida. E a sua métrica é o seu sofrimento. Pergunto de novo isso, a gente fez isso nos Yoga Sutras e faz isso agora. Desde que você começou a estudar, se sofre mais ou menos com as circunstâncias da vida? Essa é a resposta vai te dar o quanto você está amadurecendo. E não sofrer não quer dizer uma pessoa insensível, porque a gente vai aprender e aprende a sentir tristeza sem sofrer, a sentir raiva sem sofrer, a se frustrar sem sofrer. A gente aprende, talvez quando você ouve essas palavras, certos pensamentos de algumas pessoas vêm na tua mente, de algumas situações vêm na tua mente, porque é natural. Quando alguma coisa que você investiu tempo, dinheiro, energia não dá certo, é natural ter um sentimento de frustração, de decepção. Então você acolhe as suas próprias emoções, acolhe e busca uma objetividade para fazer o que deve ser feito por você. Na próxima etapa, a gente vai falar sobre o nível social do Dharma. E o valor mais alto, a gente já dá um spoiler aqui, né? Ahimsa paramo dharmaha. Ou seja, a não violência, o não prejudicar o outro é o dever supremo. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Om Shri Gurubhyo Namaha Harehi Om. Om Tat Sat Namaste.